Olá, queridos! Aqui nesta série sobre o Salmo 4, pensando em confiança em Deus. Motivos para confiarmos em Deus. O primeiro motivo é que Deus é uma fonte de respostas. Mas em segundo lugar, a gente vai aprender no Salmo 4 que Deus é uma fonte de atenção. Deus é um Deus atencioso. Ele diz: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. No versículo 3 ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Deus é um Deus atencioso. Deus é uma fonte de atenção. Quando o texto diz que Deus ouve a minha oração, como ouviu a oração de Davi, significa que Deus estava sendo atencioso, dando atenção a Davi. Só ouve quem é atencioso. Não é ouvir do ato físico de ouvir. A ideia de ouvir aqui não é simplesmente escutar. Quando o salmista diz: tem misericórdia de mim, ouve a minha oração, é um ouvir intencional, é ouvir de alguém que quer ouvir, ou seja, de alguém que presta atenção naquele que está falando. Queridos, neste mundo de tanto distanciamento, de tanto esfriamento, onde as pessoas pouco se importam uma com as outras, onde as pessoas querem falar e poucas querem ouvir, e onde muitas vezes, para termos um ouvido, precisamos pagar um psicólogo, um psicanalista, um médico, um conselheiro, nós temos em Deus uma fonte de atenção. Um Deus que a qualquer hora do dia, de madrugada, ao amanhecer, ao meio-dia, ao entardecer, ao escurecer, na primeira, segunda ou terceira vigília da noite, se nós o buscarmos, ele vai nos ouvir, ele vai nos escutar. Nunca as portas estarão fechadas. Nunca a secretária vai dizer: hoje ele não pode, volte outro dia, mesmo porque não tem secretária. As portas estão sempre abertas e pelo sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário, nós temos livre acesso à presença do Pai. E todas as vezes que o buscarmos, ele estará lá para nos escutar, para nos ouvir. Queridos, Deus não é apenas uma fonte de respostas, Deus é uma fonte de atenção. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, o seu ministério, nós vamos perceber que, a despeito da agenda de Jesus ser super apertada, ele sempre tinha tempo para dar atenção às pessoas mais improváveis do mundo. Como uma mulher que já tinha 5 maridos ali à beira do poço de Jacó, como a um pai aflito que tinha uma filhinha doente, Jesus o acompanha e vai até a casa dele para ressuscitá-la. Como quando para ressuscitar o filho daquela viúva lá de Naim que havia morrido. Quando para conversar com aquela mulher do fluxo de sangue que havia tocado nele, a quem ninguém dava um mínimo de atenção, uma mulher impura, imunda, que todo mundo corria dela. Jesus para saber quem é e travar uma conversa com ela. O nosso Deus é um Deus atencioso. Talvez você não tenha atenção do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, do seu pastor, dos seus amigos. Mas existe um amigo dos amigos chamado Jesus Cristo. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Por que eu devo confiar em Deus? Porque Deus é uma fonte de respostas. Ele me responde quando eu clamo. Porque Deus é uma fonte de atenção. Ele me ouve quando eu clamo por Ele. Ele para me escutar, ele presta atenção naquilo que eu digo. No Salmo 40, o salmista diz: ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Que Deus o abençoe. Deus é uma fonte de atenção. Deus é um Deus atencioso. Deus o abençoe. Amém.